Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Esse é mais um material que nós produzimos para vocês, para auxiliá-los nos seus estudos. Eu sou Karen Jennifer e hoje nós iremos falar sobre a membrana plasmática. Bom, a membrana plasmática é uma estrutura celular que atua delimitando as células, separando o interior das células do ambiente externo. E ela funciona como uma barreira que seleciona o que entra e o que sai. A membrana plasmática é uma estrutura constituída basicamente de uma bicamada de fosfolipídios com algumas proteínas inseridas nessa camada. O modelo que a descreve atualmente é chamado modelo do mosaico fluido. Nós dizemos que a membrana parece um mosaico fluido, primeiro, porque ela é constituída por uma série de proteínas que estão inseridas na bicamada lipídica, o que dão essa ideia de mosaico. E nós dizemos que ela é fluida porque os seus componentes eles são capazes de se movimentar pela estrutura, não sendo, portanto, uma estrutura estática, uma estrutura inerte. As proteínas que o compõem, as estruturas que fazem parte da membrana, elas conseguem se movimentar em toda a estrutura. Por isso, fluida. A membrana é formada principalmente por lipídios e proteínas. Os lipídios atuam na estrutura da membrana, garantindo que a membrana permaneça estruturada. Já as proteínas estão relacionadas às principais funções que são desempenhadas pela membrana plasmática. Os lipídios mais abundantes nessa estrutura são os fosfolipídios. Esses fosfolipídios eles formam uma bicamada, que é a bicamada que compõe toda a estrutura da membrana. E eles apresentam, esses fosfolipídios, uma região hidrofílica e uma região hidrofóbica. A região hidrofílica é a região que estabelece relações com líquidos. Já a região hidrofóbica é a medrosa, é a que não pode ver água. Então, a região hidrofóbica, ela fica para a parte interna da estrutura da membrana. A parte hidrofílica, que estabelece relação com líquidos, com água, ela está na parte externa da membrana, e a hidrofóbica na parte interna, certo? Além dos fosfolipídios, também encontramos outros tipos de lipídios, como, por exemplo, os glicolipídios e o colesterol, no caso das células animais. As proteínas presentes na estrutura da membrana plasmática desempenham uma série de funções importantes para a célula, estando relacionadas, por exemplo, com o transporte de substâncias, comunicação entre células vizinhas e atividades enzimáticas. A depender da célula analisada, observa-se diferentes quantidades e também diferentes tipos de proteínas. Podemos classificar as proteínas presentes na membrana em dois grupos principais: as proteínas integrais e as proteínas periféricas. As proteínas integrais são aquelas que penetram na bicamada lipídica. Elas atravessam completamente a membrana, de um lado até o outro da membrana, e elas são chamadas de proteínas transmembrana. A proteína transmembrana pode passar uma vez só pela membrana ou então atravessá-la várias vezes, e essas proteínas auxiliam principalmente no transporte de substâncias. E existem também as proteínas periféricas, como já foi mencionado. Essas proteínas são aquelas que não penetram na membrana plasmática, elas estão apenas conectadas a essa estrutura de forma bem fraca. Então, quais são as funções da membrana plasmática? A membrana plasmática desempenha algumas funções principais, sendo elas, primeiro, definir o limite das células, ela delimita o espaço das células. Segundo, garantir proteção das estruturas da célula, ela funciona como uma barreira protetiva. Terceiro,
permite que as diferenças entre o meio externo e o meio interno intracelular sejam mantidas, ou seja, que o conteúdo intracelular não se misture com o conteúdo extracelular. Quarta função, selecionar o que entra e o que sai da célula. E essa capacidade de selecionar substâncias é devido a uma característica muito específica da membrana, que é a permeabilidade seletiva. A membrana seleciona o que pode sair e o que pode entrar na célula. E por último, mas não menos importante, uma função desempenhada pela membrana é a captação de sinais externos. Eu acabei de mencionar que uma das funções da membrana é a permeabilidade seletiva, selecionar o que entra e o que sai da célula. E como é que a membrana manda para fora ou coloca para dentro da célula essas substâncias? Através de alguns tipos de transporte que essa membrana realiza. Esses transportes não são um trabalho simples, sendo em alguns casos necessário gasto de energia. Nós dizemos que o transporte é passivo quando não envolve gasto de energia e ativo quando ocorre o gasto de energia. Então, basicamente, nós temos dois grupos gerais, dois tipos gerais de transporte, que são o passivo e o ativo. O transporte passivo, ele se divide em 3 tipos de transportes. Primeiro, a difusão simples. Na difusão simples, a gente observa o movimento de uma substância do meio mais concentrado para o menos concentrado, ou seja, se o meio mais concentrado for o meio externo, então quer dizer que essa substância, por difusão simples, ela vai entrar para o interior da célula, porque ela vai do meio mais concentrado para o menos concentrado. Outro tipo de transporte passivo é a osmose. Na osmose, o que se observa é a difusão de um solvente pela membrana permeável do meio menos concentrado para o mais concentrado. A osmose é realizada no caso da água. Por exemplo, se a célula está túrgida, está muito cheia de água, a membrana ela vai promover esse transporte osmótico, onde vai ser retirada a água, onde vai ser retirado esse líquido do conteúdo celular para o meio externo. E o outro tipo de transporte passivo é a difusão facilitada. Nesse processo, a gente percebe a transferência de substâncias através da ajuda das proteínas carreadoras, as proteínas que eu já mencionei para vocês que ajudam nesses transportes. E aí a gente tem o segundo grupo geral de transportes, que é o transporte ativo. No transporte ativo, a gente vai ter um tipo de transporte que é a bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio, esse processo é o processo onde ocorre o bombeamento de íons contra um gradiente de concentração. Tá? Na bomba de sódio e potássio, ocorre o bombeamento de sódio para fora da célula e potássio para dentro da célula. Como é que a gente vai entender esse processo? Vamos lá. O gradiente de concentração é o lugar, a região, onde uma certa substância está mais concentrada. Então, no caso da bomba de sódio e potássio, o gradiente de concentração, a região onde está mais concentrado o potássio, é fora da célula. Já o sódio está mais concentrado no interior da célula. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o bombeamento, onde o sódio que estava dentro da célula ele vai passar para fora, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, e o potássio que estava fora ele vai vir para dentro, do meio mais concentrado para o menos concentrado. Mas vale destacar que existem outros tipos de transportes, tá? Existem, por exemplo, transportes de macromoléculas, de partículas maiores, onde são necessários processos mais complexos de transporte, como a endocitose e a exocitose.
A endocitose é o processo que garante a entrada de substâncias na célula por meio da formação de vesículas, tá? Então, a endocitose, lembrem sempre, endo é para dentro, então a endocitose induz a entrada de substâncias de macromoléculas na célula. Já a exocitose é o processo que promove a liberação de um conteúdo que está dentro da célula. Nesse processo, as vesículas que se formam para o transporte dessa substância, elas migram até a membrana, entram na estrutura da membrana, se fusionam, fazem uma fusão com a membrana e liberam o conteúdo para fora da célula. Então, endocitose, substâncias para dentro da célula. Exocitose, substâncias para fora da célula. E esse foi o nosso resumão sobre membrana plasmática. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham revisado tudo direitinho, que vocês consigam se lembrar das características principais dessa estrutura tão importante que é a nossa lindinha membrana plasmática. Muito obrigada pela atenção de vocês que ouviram até aqui e nos encontramos no nosso próximo podcast.